direção também, né? Tá bom. Bota mais pra trás. Acho que tá bom. Isso aí. Que aí não tá. É exatamente isso que eu queria. Não Colocar corre um o risco pouquinho. de aparecer as pernas. E a gente falando. Não tem problema, pelo menos já fica. Chega um pouquinho pra cá, até a gente se ajustar. Daqui a pouco eu vou botar o tripé aqui. Dá boa noite, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos lá, vamos chegando. Boa noite, tudo bem? Que maravilha. Bacana, bacana, pessoal. Vamos lá. Bom demais tê-los aqui. Convida aí, ó, aproveita, já que já entrou, agora você pega o aviãozinho aí e vai mandando para todo mundo. Aperta esse aviãozinho aí e manda para geral, entendeu? Que daqui a pouco o pessoal começa a chegar. São exatamente 8 horas e 34 minutos, né? Então dá tempo de você apertar o aviãozinho aí e disparar para algum amigo, para alguma amiga, disparar para os casais aí que você conhecem. Sejam todos muito bem-vindos. Olha aí, que maravilha. Siga o exemplo aí da pastora Liliane, ó. Cada um convida 50. Já dispara aí para pelo menos 50 dos seus contatos, né? Que hoje certamente eu vou até mandar um livro para você de presente. Olha aí, vai rolar até presente, ó, hein, quem gente? Convidar vai ter um sorteio, mais, hein? Vai ter sorteio, hein? Quem convidar mais, hein? Vamos lá. Cada um envia isso aí para 50, que com certeza vai ficar muito bacana. O pessoal tá chegando. Que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Bom demais. Bom demais. Ó, hoje é a nossa primeira, né? Como casal de muitas que virão. Aí. Que ótimo, que ótimo. Aproveita aí para disparar aí para a galera, para o pessoal chegar. E vai deixando aqui também a sua pergunta. Sabe, eu acho que é legal você colocar hoje um pouquinho daquilo que você quer nos perguntar, quer trazer para... Não é geopolítico não, mas a Liliane Damas está aqui terrível. Não, na verdade hoje nós vamos falar de um pouquinho, né, da nossa história. É um casamento que deu certo. Eu acredito que todo improvável tem grande chance de se tornar um provável, né? Desde que ele não desista no caminho, né? A gente não pode desistir no caminho, porque todos aqueles que desistem no caminho acabam não experimentando toda a grandeza daquilo que Deus quer trazer para as nossas vidas, para o nosso casamento, né? Então hoje a gente quer bater um papo sobre tudo isso. É claro que outras lives virão, porque hoje não vai ser suficiente para que a gente... fale tudo, né? Enfim, não... Que é exatamente que a gente... Compartilhar tudo. A gente consiga compartilhar tudo, né? Mas certamente vai ser muito show. Então vamos chegando aí. Hoje está todo mundo com banner aí na mão aí. Não sei se vocês acompanharam aí. Deixa eu pegar aqui algo. Peraí. Vamos lá. Cadê, amor, o nosso grupo aqui? Eu quero ver o banner. Pra que você... Abre, vê se tu consegue abri-lo aí. É isso aí, show de bola esse aqui. Show de bola. Olha aí. Ó, de um namoro improvável para um casamento forte, hein? Fala aí. Muito bom. Pessoal, vamos chegando. Já deixa, por gentileza, a pergunta. O que você quer nos perguntar hoje? De repente você tem alguma dúvida acerca do seu casamento, você tem alguma dúvida sobre um namoro que você esteja desenvolvendo, você tem alguma dúvida que você queira trazer aqui pra gente, pode compartilhar, pode ficar muito à vontade sobre tudo isso, que certamente hoje a gente vai
bater um papo sobre um pouquinho sobre tudo. Toda essa dinâmica, né, que a gente tem vivido ao longo desses anos e tudo aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Eu tenho certeza que tem sido um tempo muito novo para tudo que nós temos vivido, sabe? Tem sido um tempo gigantesco na nossa vida, sobre tudo aquilo que Deus tem feito, não só na minha vida, mas a Carmen daqui a pouco ela vai compartilhar um pouco com vocês, mas principalmente na nossa história, né? A nossa história ela se resume entre um momento totalmente falido, de perda, para um momento de uma mudança que gerou algo muito forte, muito grande, desde o nosso casamento, desde o nosso encontro, e tudo quanto nós vivemos hoje tem sido um tempo de muita vida. Eu não vou dizer renúncia, porque o casamento ele não é uma renúncia. O casamento ele é uma complementação daquilo que já estava definido para ser. Então eu me sinto muito livre no meu casamento, eu me sinto muito dentro dele, como se de fato ele fosse feito para mim. Então eu tenho total liberdade dentro dele, tenho vida dentro dele, e isso não gera nenhum tipo de renúncia. Eu sou quem eu preciso ser, eu faço aquilo que eu preciso fazer, eu vivo tudo aquilo que é necessário viver. Então é muito bacana isso, porque quando... Como falando com você. Legal, galera. Me arrumei, né, gente? Precisava me arrumar. Tive até que fazer cabelo, botei um brinco. Amo vocês, obrigada. Show de bola, show de bola. Mas eu acho que é legal, realmente, a gente começar falando um pouquinho de como a gente se conheceu, até para as pessoas entenderem, né? Porque quando a gente coloca um tema assim, nem todo mundo consegue entender. Então, o Vitor vai começar falando um pouquinho, até porque a vida dele, eu acredito que essa questão, não a questão da renúncia, mas eu acredito que ele precisou deixar mais coisas do que eu, né, no dia a dia dele. Então, enfim, eu acho que hoje, realmente, o que a gente tem conquistado, porque também a gente não para, né? Todo dia a gente tem que construir algo. Mas hoje, realmente, o que a gente vive é muito bom, né? A gente realmente tem paz dentro da nossa casa, tem paz no nosso relacionamento. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Na vida de um casal. E o nosso lema, desde um tempo pra cá, tem sido realmente ser de verdade, né? A gente não quer ser um fake, não quer ser um casal que posta fotos lindas, mas dentro de casa vive um inferno. A gente realmente quer mostrar para vocês que é possível ser uma verdade dentro do seu casamento, ser verdade na sua casa, para os seus filhos, independente da condição que cada um vive. É isso aí. E é bem... A história começou nessa proposta. Eu vou começar de trás para frente, até para que a gente consiga construir uma ideia, né? Eu sei de tudo, sabe mesmo. Até para a gente construir uma ideia, porque essa live ela vai ficar aqui e eu vou deixar ela gravada para que outros que não puderam, por alguma razão, estar aqui, tenham orado a Deus que não seja a única e nem a última, mas que nós possamos continuar compartilhando aquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque para chegar nesse lugar, para chegar nesse ponto, foi realmente necessário que nós entendêssemos que a nossa casa é o princípio de tudo. A nossa casa é a base de tudo. E constituir essa base, essa família, foi de fato viver uma nova história, mas dentro da nossa própria individualidade. Abandonar o velho, né? Exatamente isso, que foi o que ela falou no início, né? Foi necessário nascer de novo. Isso foi inclusive um dos temas que eu coloquei aqui, porque o pessoal sempre está me perguntando, Vitor, mas como é possível? Cara, como que a gente lida com os conflitos? Como que a gente lida com um problema na casa, com um problema disso, com um problema daquilo? Olha, gente, todos os dias nós temos que lidar com esses problemas dentro da nossa casa e nós não somos os únicos e nem seremos os últimos.
Fato é que quando nós começamos a lidar com o nosso casamento, com a nossa realidade de vida, dentro de um novo posicionamento daquilo que nós somos em Cristo, e aí vale começar essa primeira parte. Eu não sei quem está aqui, se todos são crentes, se todos são cristãos ou não, mas a gente precisou realmente se reinventar a partir do momento em que tivemos um encontro com a palavra de Deus. É muito difícil falar daqui para frente sem que a gente remeta aquilo que Deus é, sem que a gente remeta aquilo que a palavra de Deus é. A palavra ele fez, né? E do que ele fez, exatamente isso, né? Porque toda a história ela começa aí. Porque eu acredito que se fosse um casamento que nós tivéssemos começado segundo o preceito da nossa cultura familiar, social, daquilo que o ambiente no qual nós vivemos dizem que é certo ou que é errado, eu acredito que hoje nós não estaríamos casados. Realmente nós não estaríamos casados. Nem teríamos casado, Nem teríamos casado. Quem dirá fazendo 6, 7 anos agora, no finalzinho de dezembro, né? Exatamente isso. Então, eu creio que aprove a Deus, assim como Ele tem nos chamado, chamou eu, chamou você, chamou todos nós. Deus já nos predestinou para Ele, desde da eternidade. E quando a gente pensa dessa forma, e eu não quero entrar nesse assunto, mas quando a gente começa a pensar no prisma de passado, de eternidade, a gente começa a compreender que todas as coisas já foram definidas antes de sermos. Então, quando há no nosso coração um despertar para viver uma nova realidade de vida, certamente essa nova realidade de vida, ela vai confrontar com a velha realidade de vida. E por isso faz-se necessário o nascer de novo, faz-se necessário começar uma nova história. Então, se eu não tivesse realmente me entregado para viver uma nova realidade de vida, nós não conseguiríamos construir um relacionamento pautado numa nova verdade. Então, essa nova verdade ela vai viver debaixo de um princípio. E esses princípios são que vão nortear as nossas ações. Esses princípios vão nortear tudo aquilo que a gente falar daqui para diante. Então, todas as vezes que eu entendo o princípio da casa, da família, do casamento, eu sempre me remeto ao princípio daquilo que Cristo é para a igreja, né? Então, todas as vezes que eu penso a família, eu penso a igreja. Todas as vezes que eu penso a igreja saindo de dentro de Cristo, eu penso a mulher saindo de dentro de mim. E reconstruir essas crenças, reconstruir esses valores, reconstruir essa maneira de pensar, passar por toda essa metanoia, passar por toda essa transformação, foi que gerou um novo casamento, gerou uma relação genuína. E viver essa relação genuína, ela não é algo que nasceu ontem. Ela é uma construção diária. E como a Carmen colocou, por que a gente não é verdade naquilo que nós vivemos? Por que hoje se vê muitos casais vivendo uma história fora da sua casa, mas dentro de casa uma vida totalmente oposta daquilo que ele expõe ou daquilo que aparentemente ele é ou diz ser? Então, essa natureza, essa vida, essa história de vida, ela acaba sendo incongruente. E aí você percebe que não há uma verdadeira plenitude, não há uma verdadeira prosperidade naquele lar, naquela casa. Não uma prosperidade forçada, porque eu dou para Deus e Deus me dá em troca. Não, uma prosperidade real, genuína, de filhos. Porque aqueles que encontram o lugar de filiação, então eles vão viver uma vida de filhos. Eles não vão viver uma vida de criatura. Então, partindo desse princípio, a gente começou uma história. Eu precisei deixar o velho homem morrer para que esse novo homem viesse a nascer. E juntamente com esse nascimento, nós começamos a construir um casamento. E esse casamento foi construído totalmente do zero. Sem as velhas crenças, sem os velhos valores, sem aquele modelo constituído pelas gerações anteriores a nós, que são os nossos pais, os nossos parentes, amigos, familiares, ou seja,
toda aquela estrutura que veio com a nossa vida. Acho legal você também falar que a gente não se conheceu na igreja, como foi esse processo, de como a gente se conheceu. Eu acho que vale. Pode entendeu? compartilhar, pode compartilhar. Então, nós nos conhecemos em 2011, na faculdade. É muito engraçado hoje as pessoas que tiveram contato com a gente antes e agora, até as pessoas mesmo da própria faculdade, porque ninguém acreditava que daria certo, né? E olha que a gente não estava na igreja, a gente estava no mundão mesmo, eu estava na faculdade, eu queria curtir, eu queria viver o que eu nunca tinha vivido. E encontrei essa pessoa lá, sempre muito simpático, falando com todo mundo. E a gente se conheceu e a gente começou a conversar, fazíamos trabalho junto. E a pessoa aqui resolveu fazer meio que uma aposta. Porque na faculdade tem isso, né? E no mundo também tem muito isso, né? De um ficar com o outro. E acabou que a gente realmente começou a ficar junto, a gente se conheceu. E logo depois da gente se conhecer, veio esse entendimento que a gente precisava realmente de algo que nos... Não sei como te dizer, mas no mundo a gente não tinha... A gente sabia que a gente não ia conseguir continuar. E a gente começou a ir para a igreja. E eu acredito que todo o processo começa quando a gente entrou para a igreja. Porque muitas das coisas que aconteceram antes eu nem me lembro mais. Só que é muito marcante tudo que a gente viveu depois que a gente começou a abrir mão de coisas, né? A gente entrou para a igreja, o Vitor tem um testemunho lindo sobre isso, porque ele não começou na apacentar, ele teve um encontro totalmente diferente, num momento muito triste e desesperado da vida dele. E ali ele encontrou Jesus e desde ali ele nunca mais foi o mesmo. E a gente começou a ir junto, a gente começou a ir numa igreja perto da minha casa, que é do pastor Wagner e da pastora Ângela. E ali a gente começou. Depois a gente passando pela Apacentar, eu sempre tive vontade de ir na Apacentar, mas nunca tinha entrado. E o Vitor falou, então a gente vai começar a ir na Apacentar. E ali a gente começou. Começamos ali no finalzinho, com muito choro sempre, com muita lágrima no início, não conhecíamos ninguém, mas mesmo assim a gente decidiu continuar. E ali a gente foi conhecendo as pessoas, conhecemos o pastor Nivaldo, fomos para o Retiro de Impacto, que ali eu acredito que nós conhecemos mais pessoas, que até hoje a gente tem contato. E logo depois disso a gente começou a fazer um curso de noivos, que foi ali que a gente conheceu a pastora Liliane, né? E depois do curso de noivos, a gente fomos tendo alguns entendimentos. Aí todo mundo pergunta pra mim, Carmen, você parou de fazer sexo? Nós paramos durante 1 ano e meio, porque a gente entendeu que aquilo ali ia trazer algo diferente para nossa casa, ia trazer algo diferente para o nosso casamento. E foi fácil? Não, não foi fácil, mas eu acredito que quando os dois entendem e reconhece o que precisam, tudo dá certo, né? E no casamento também é assim. Se você acha que você vai casar com alguém e depois você vai conseguir mudar ele, isso não vai acontecer porque os dois têm que estar de acordo com tudo que acontece. E ali depois na igreja a gente começou esse processo, né? O processo do casamento, de marcar a data e não ter um centavo para pagar. Mas olha olha que interessante, né? Eu acho que assim, é toda essa construção que a gente... Elias tá aí. Legal. É toda essa construção que a gente precisa fazer, porque cada dia, cada passo, você vai tendo uma visão clara do que a gente tem vivido. E viver essa realidade nova de vida, ela naturalmente exigiu, sim, uma busca, uma constância naquilo que a gente quer realizar. Então, é como eu costumo dizer, não existe recompensa de graça. Não existe recompensa de graça. Tudo vai exigir um esforço, tudo vai exigir uma dedicação para que você chegue em algum lugar. Então, a história ela vai sempre se resumir no antes e no depois. Enquanto você não se cansa de ser quem você era, enquanto você realmente não se cansar de ser
quem você era, dificilmente você vai conseguir ser uma nova criatura. Então, hoje, quando você junta tudo isso, parece uma história muito fácil e simples de se contar. Mas isso nada menos do que 5 anos, né? 5 anos passando por um processo de mudança. 5 anos você vivendo num canto, às escondidas, vivendo todo esse processo interno, interior, na sua casa, na sua vida, mas dentro da sua individualidade, para que o novo pudesse ser gerado. Embora hoje eu entenda que abrir mão de coisas, porque às vezes parece até meio que superficial o que a gente fala, porque as pessoas elas não querem abrir mão de coisas porque elas não acreditam na recompensa que aquilo trará quando elas não têm uma palavra advinda diretamente de Deus para o coração delas. Então, quando eu começo a pensar que nós não construímos o nosso casamento porque planejamos ele em 5, em 10 anos, ou comprar uma casa, ou pagar as parcelinhas ali do pagamento, do salão, ou do casório, enfim. Quando a gente começa, é que o pessoal está comentando, a gente vai falando, Então, assim, quando a gente começa a juntar tudo isso, e você fala, poxa, não foi assim? Não, não foi assim. Foi realmente um impacto muito grande que nós tivemos da parte de Deus na minha vida e na vida dela, que culminou num relacionamento no qual aquilo que passou, aquilo tudo que eu vivi, eu precisei naturalmente continuar lutando com uma nova história, deixando as velhas coisas, deixando um passado para viver uma nova história, debaixo muitas das vezes de nenhum tipo de entendimento. Nem de apoio, né? E nem de apoio. Então, quando você junta assim, poxa, mas como pode ser isso? É aonde muitas das vezes eu pego pesado com os caras, porque se o cara realmente ele encontra um lugar para que ele possa viver uma nova história, cara, ele tem que ser quebrado. Ele tem que romper dentro dele um velho para viver o novo. Então não existe como você viver um casamento, um pé fora e um pé dentro. Ou você é 100%... velho, Exatamente. Né? Ou você é 100% casado, ou você não é. Não existe, não tem um morno. Ou você é quente, ou você vai para toda a vida, ou a gente sempre vai basear a nossa história naquilo que hoje a sociedade define como sendo um modelo para o casamento. Então o cara... História do outro, né? A gente nunca não conta a nossa história, né? Você está sempre contando a história do outro. A história do outro. Isso aí. E não consegue criar a sua própria história. Exatamente. Né? Então, para daí você hoje, poxa vida, é fácil a fulana ser uma boa dona de casa, é fácil a fulana ser uma mulher de Deus, é fácil para ele porque tem uma esposa assim, ou porque tem um marido assim. Então parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Nunca foi fácil. Né? Mas, na verdade, ela é da mesma cor que a tua grama. Né? Então, tudo de fato, entrar no lugar de se posicionar e decidir. Falei, cara, eu quero viver uma nova história. E viver essa nova história, aí sim vai passar por uma construção. E esse processo de construção vai naturalmente passar pela desconstrução. Então não dá para você carregar aquilo que você tinha na tua vida, aquilo que os teus pais disseram para você, aquilo que a tua família disse para você. Bom, agora vamos pegar tudo isso, deixa eu jogar aqui dentro dessa história que eu estou vivendo com a Carmen e ver o que vai dar. Vamos misturar aqui na vitamina. É isso aí, não vai dar em nada. Né? A gente realmente não vai conseguir construir absolutamente nada. E esse processo, ele começa aí. Porque quando a gente fala de igreja... Na verdade, nós queremos nos referir a Cristo. Então, quando a gente... Novo estilo de vida. Exatamente. Né? Quando a gente fala igreja, a gente hoje entende que eu e você somos igreja. E que Cristo é o cabeça da nossa vida. Então, nós congregamos em um lugar no qual Cristo é adorado, porque aonde você vai para Cristo ser adorado? Além da tua casa, é óbvio, mas qual o lugar que você presta culto em comunhão com os irmãos? É a igreja. Então a igreja é o lugar, o templo, o qual o Senhor ali, juntamente com cada uma pequena igreja,
se torna um grande templo para adorar o Senhor. Só que a igreja, por si só, ela... Nosso pastor fala muito isso, né? Que ali é o lugar onde tem muitos doentes, a igreja é o lugar de doentes. Somos, né? E somos, né? Mas eu quero melhorar um pouco isso e dizer assim, a igreja é um lugar de adorar o Senhor, mas por muito tempo ela também se torna um lugar de refúgio, ela se torna um lugar de confronto, ela se torna um lugar de impulsionar você para um lugar, ela se torna um lugar para moldar quem você é. Então, quando de um altar, quando da vida de um homem sai palavras que vêm de encontro a um lugar que precisa ser explorado, que precisa ser desenvolvido em você, então há um confronto, há uma mudança. Então, esse é o papel, mas você é o responsável por construir essa mudança. E por muitas das vezes a gente hoje, olhando do lado de cá, a gente vê muitos casais querendo soluções mágicas, né? Querendo respostas prontas. Como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo aquilo? Ah, mas o meu marido é assim, ó, eu tô orando para que ele mude. Já tô orando há 6 dias, não mudou, vou meter o pé de casa. Já tô orando 1 mês, ele não mudou, vou embora. Não dá, aqui não vai funcionar. Então, muitas das vezes a gente transfere para o corpo de Cristo aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós precisamos operar como verdade na nossa vida. Então, eu, por sua vez, me lancei aos pés do Senhor em um estado de morte, em um estado terminal, totalmente desfalecido, quebrado, destruído, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, totalmente dilacerado. E naquele lugar, ali, a luz divina me encontrou. Mas lembrando que ele era um fake. Sim. Porque para a família dele, ninguém sabia toda essa guerra interna que ele vivia. Sim. Né? Sim. A ponto de querer tirar sua própria vida. Então ele vivia uma vida durante o dia, né? E a noite era outra e a família não tinha esse conhecimento. Exatamente. Então você era uma pessoa maravilhosa. Você não vivia nada disso. Você não passou por nada disso. Mas entendeu? é aí que entra quando você começa a pular de relacionamento para relacionamento. Não sei se você conhece alguém assim, que o cara começa o relacionamento, não deu certo, fica 1 mês sozinho, 2 meses já está em outro. Começa um, entra em outro. Então eu era esse tipo de cara. E por eu não saber quem eu era ou aonde eu estava, eu saía de um lugar para o outro, ia migrando. Migrando. Isso gerou sequelas para toda a vida. Vidas também, isso gerou uma série de mortes emocionais, uma série de mortes emocional não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas por onde eu passei, por outras famílias, por outras casas, em outros relacionamentos. Ou seja, a nossa insanidade gera morte em outras vidas. Quando nós não entendemos quem de fato somos em Deus, nos tornamos destrutivos na nossa própria relação. Tá pegando aí? Está ouvindo? Não sei se você está aí, dá um oi aí, dá um coraçãozinho aí. Fabi tá aí. Nossa, dá um coração aí. Mandar uma mensagem. Faz uma pergunta, faz alguma coisa aí, Cleiton. gente. Então, eu penso que essa desconstrução para gerar uma nova construção vai passar naturalmente pelo processo individual. E muito doloroso, né? Muito doloroso. Porque internamente só a gente que passa pelas mudanças é que a gente sabe o quanto Exatamente. dói a gente mudar. Né? Aí que vem o grande barato. Não que é certo ou errado, é bom ou ruim, porque às vezes é isso que acontece. As pessoas querem comparar o certo e o errado. Então, naquele momento, quando nós tivemos um encontro, tivemos um lugar de recôndito, eu diretamente, eu não digo ela, mas ela vai falar um pouco sobre isso. Mas quando eu olhei para aquela realidade e entendi que sexo fora do casamento não é bom, não traz as bênçãos que eu queria participar, então o que acontece? Cara,
Vou parar. Então eu comecei a ser confrontado com aquilo. Então eu falei, pô, não dá. Eu não posso fazer mais isso. Porque eu já fiz isso a minha vida toda e até aqui eu tive isso. Então daqui para frente eu não quero mais que seja assim. Então quando a gente está compartilhando isso com vocês, assim, muito, muito íntimo, porque a ruptura está aí. E isso foi uma ruptura poderosa na nossa vida, que quando nós negamos a nós mesmos, ela de um lado e eu de um outro lado, e começamos a entender que poderíamos construir algo dentro de uma nova verdade, de uma nova constituição, não naquela constituição falida que eu já tinha vivido e que ela já tinha vivido, mas dentro de uma outra realidade, falei, cara, é isso aí. Outra coisa também, falando de mim, né, agora, as pessoas que me conhecem sabem, né, eu tive Matheus com 17 para 18 anos e morava com as minhas irmãs, né, todo aquele processo. E eu acredito que tem mulheres que passam por isso, achar que não vai casar, né? Ah, você tem filho, porque a sociedade, muitas das vezes, ela quer ditar coisas para sua vida. Ah, porque agora você tem filho, você não vai arrumar ninguém. Ah, todo mundo que vir querer namorar com você vai só vir com interesse de fazer sexo. Então, assim, por um tempo na minha vida eu fui desacreditando que, de fato, esse casamento dos sonhos pudesse não ser realidade na minha vida, né? Então, foi realmente necessário eu passar por muita vergonha, por muita coisa. E, inclusive, quando eu conheci o Vitor, como ele falou do improvável, toda a minha família, amigos próximos falavam, nossa, a verdade, ninguém falava diretamente pra mim, mas eles viam que aquilo não ia dar certo. Porque o Vitor era muito doido na época, né? Então as pessoas olhavam e falavam, caraca, a Carmen tá caindo num buraco, vamos tentar avisar ela o que tá acontecendo, né? Então, esse período, até esse período mesmo da gente realmente decidir que a gente ia casar e não ia olhar para o lado, não ia olhar para o que A estava falando, para o que B estava falando, foi um momento muito solitário, na verdade, né? Totalmente. A gente passou por um tempo muito solitário, porque como acreditar, como estar perto de pessoas que não acreditam em você e não acreditam que o seu relacionamento vai dar certo, né? Então, por um período, a gente passou um período sós de reconstrução, de reorganização mental, porque você olhar para tudo e falar, caramba, e agora? Como que vai ser? Né? E aí que eu acho que é muito bacana, porque muitas das vezes a gente, falando um pouquinho das solteiras e dos solteiros, né? E eu tenho conversado muito com a Carmen sobre isso, que hoje eu acredito, tá? Eu não tenho prova disso. É isso mesmo que a Paula tá falando ali. Viver nossos sonhos é solitário. E a gente tem aprendido isso, Paula, cada dia mais. Exatamente. Isso é a pura verdade. É solitário, é uma carreira solo. Eu falo isso muito com o Vitor. Exatamente. E verdadeiramente é isso mesmo. Exatamente. Então, eu dizia o seguinte, eu falava com a Carmen assim, falei, amor, se a galera solteira, se a rapaziada entendesse que casamento é um lugar de delícias, que casamento é um lugar de crescimento, de prosperidade, de inteireza, de maturidade, eles casariam logo, mas de uma maneira ao qual eles se completassem em Cristo para serem aqueles que santificarão a sua esposa, para serem aqueles que serão o cabeça, o governo e a mente do seu lar, para que houvesse a manifestação do Senhor. Por que eu disse isso para ela? Porque nós temos visto, e a gente vê isso claramente, a sociedade sempre dizendo que, cara, casamento, a rapaziada na rua, não casa não, hein? Depois que casar, já era, hein? Casa não, casou, meu irmão, agora vai ver. Mas isso não é no mundo, dentro da própria... Cristão, assustador, né? A gente vê isso dentro da própria igreja. Eu não sei o que a gente foi fazer, que um adolescente, eu acho que falou isso. Eu não quero casar. A gente estava em BH. Casamento é ruim. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, Por o quê? que nós estamos passando
para a geração que está solteira. Porque olha né? isso. Qual olha... é o exemplo como casal que a gente está passando que casamento é ruim? É exatamente isso. Então, o que os caras estão achando? A imagem que os casais estão passando hoje é que casamento é um lugar ruim, é um lugar difícil, é um lugar de dureza. E eu falo pra Carmen, eu falei pra ela ontem isso, falei, amor, a gente tem que fazer um curso, casamento nível hard. Falei pra ela, casamento nível hard. Por quê? Porque casamento é bom demais. Casamento é a plenitude de Deus se completando na terra. Porque a tipificação de Cristo e a igreja, Cristo vai casar com a sua noiva, a noiva, a igreja. Então olha isso. Então a igreja saiu de dentro de Cristo, a mulher saiu de dentro de nós. Então quando você começa a entender a história, o princípio, você começa a ter as respostas para o fim, ou para este momento que nós estamos vivendo. Então, se a tipificação de Cristo com a igreja foi relacionada a um casamento, porque Cristo vai casar com a sua igreja, nós temos na nossa esposa, que saiu de dentro de nós, a tipificação de um governo e de uma primazia do sonho e do propósito de Deus na terra. Por isso que mesmo antes de Adão sentir a necessidade de que estava só, que foi nela gerada por Deus no coração dele, ele lhe fez uma adjuntora. Então, Eva saiu de dentro de Adão. E quando a gente volta a esse princípio, você vai ler isso em Mateus 19:8, 19:3, o qual nosso Senhor Jesus Cristo diz que, confrontando ali o povo, os escribas, os judeus, os fariseus, acerca do divórcio, ele disse assim, olha, volte ao princípio. Porque se você voltar ao princípio, você vai entender. Então aí entra a chave desse processo. Aonde que encaixou? Encaixou porque Cristo, ou todo aquele que é nascido de Deus, todo o que é nascido de Deus, ele, além de vencer o mundo, ele tem que passar pelo processo da metanoia, da transformação. Então aí que está o ponto. Uma galera, uma rapaziada. É o que a Paula acabou de botar. É isso aí. Não. Dentro da igreja, né, cara, você não tem um homem realmente de Deus. Que né? quer pagar o preço, que quer passar pelo processo. Ele quer já começar a namorar, transar e tá tudo bem, mesmo dentro da igreja. Essa questão é isso, é a metanoia, tá ali, mas não conhece verdadeiramente, não sabe o verdadeiro propósito de conhecer alguém, sim, não é cafona não, pro mundo é cafona. Você começar um relacionamento sem sexo, com respeito, né? Então a gente precisa voltar a esse princípio. Se a gente não voltar ao princípio, porque nós voltamos há 7 anos atrás, na verdade há 9 anos atrás. É verdade. Porque do nosso momento em que nós nos conhecemos e que eu conheci a Cristo, e quando Cristo me conheceu, então eu fui tocado pelo próprio Espírito e parei de tocar na Carmen, parei de ter relação sexual com a Carmen, daquele tempo até o nosso casamento duraram quase 2 anos. 1 ano e meio. 1 ano e meio, no qual eu me resguardei. Falei, cara, não é isso. Ué, mas como você era, já fez obra. Ó, meu irmão, Cristo não é Deus de obras mortas. Entenda isso, cara. Cristo não é Deus de obras mortas, ele é Cristo de novo. Então essa novidade, essa entrega, essa semeadura trouxe resposta. Então hoje... E a gente entendeu isso, né? Que todo sacrifício, porque não foi fácil, né? Mas que todo sacrifício lá ia reacender no que a gente vive hoje. Exatamente. No nosso casamento hoje, porque a gente queria algo diferente. A gente não queria repetir o que os nossos parentes viveram. A gente não queria ser igual a ninguém. Exatamente. Nós queríamos ser diferentes. E assim Deus fez. Aí me né? lembra os jovens lá, os garotos lá em BH. E aí a gente conversando com a rapaziada lá, eu chamei os caras, chamei a rapaziada, falei, vem cá, converse com ela aí. Ela vai falar com você. Casamento é o melhor lugar do mundo. Vê se ela não é feliz, vê se eu não sou feliz.
não é história. Eu me realizo nesse casamento. E aí os caras falam, ah, Vitor, mas não é assim que a igreja diz pra gente. Mas eu acho que isso tem a ver não é, antes também, né? Não é, a gente não começa... Não, eu estou me referindo ao seguinte, porque quando eles se levantaram com essa ideia de que aquilo que os casais na igreja estão passando é que o casamento é um lugar ruim de estar. Então lembra disso? Que eles falam, não, o casamento é um lugar ruim de estar, porque depois que casa já era, tem que aproveitar agora que tá jovem. Não, e o mais engraçado é que quando eles falaram isso, eu olhei pra dentro de mim e falei, meu Deus, o que nós casados estamos passando pra essa geração que ainda não casou, né? O que a gente tá passando? Será que a gente tá passando que casamento é ruim? E aí depois disso eu e o Vitor começamos a conversar muito sobre isso. Eu falei, meu Deus, casamento não é ruim. Pra mim o casamento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho sonhos, eu vivo coisas que eu nunca imaginei viver, né? E esse homem me impulsiona sempre. Mas, gente, a verdade nem sempre foi assim. Nós precisamos ser verdade desde o início para que hoje isso fosse realidade na nossa vida. Dizer que a gente viveu um mar de rosas, a gente não está dizendo isso para você. Mas nós estamos dizendo que é possível você construir... Você estar junto com alguém que esteja no mesmo propósito que você e que você consiga, assim, viver essa verdade, essa realidade de ser feliz, né? E aí que entra aquela pergunta daquele rapaz, a questão do julgo desigual, né? Mas a questão do julgo desigual, eu tô indo lá fora, aí eu conheço, um é crente. Na verdade, o julgo desigual, tá? Eu vou falar aqui conforme a gente tem aprendido, ele se trata de um desequilíbrio, espiritual entre as partes, no qual ele está na igreja, ela está na igreja, ou os dois compreendem Cristo como sendo a primazia, como sendo o Senhor, mas o nível de maturidade, o nível de busca, o nível de entendimento, você consegue perceber logo no início. Então, quando a gente começa a pensar lá como solteiro, né? Como é que ele está respondendo? Como é que ele responde a Deus? Como é que ele responde aos pais? Como é que ele responde à obediência? Como é que ele responde aos princípios? O que ele está buscando para a vida dele? Como ele está buscando? Então, eu vou juntando todas essas pontas e aí a gente começa a encaixar, né? E você naturalmente vai construir uma relação baseada em um crescimento, no qual nós deixamos tudo que para trás, como eu falei, ficaram, e começamos a construir uma nova realidade. Então lá, no início, poxa, conheci ela solteiro, legal, no mundão, éramos os dois, loucura total. Eu era solteiro. Eu era solteiro. Ele não era solteiro, né? Ele era solteiro o que ele dizia, ele tinha várias, né? Solteiro modo de dizer, porque não era casado, mas tinha lá seus relacionamentos. E eu tô vendo aqui que realmente a Paula, a Tati, que a gente tem contato, meninas, é possível esperar sim. É possível. Realmente não se abram para qualquer pessoa dizendo que eu tenho que casar logo, eu tenho que namorar logo porque eu tenho certa idade. Mentira. Deus tem o melhor para nós e Ele tem o tempo certo para tudo. A partir do momento que você não fique assim, né, buscando em tudo quanto é lugar e achando que de qualquer forma aquele que você escolher é que Deus escolheu para você, né? Mas a gente quer muito realmente desmistificar essa questão sobre o casamento. Que casamento é bom, sim. Vale a pena esperar e renunciar certas coisas. A gente precisa aprender isso. E aí você tem duas coisas. Casamento não é careta. Casamento não é de gente velha, nem pra gente velha. Quando a gente começa a pensar o passo a passo, faça você mesmo. 10 pontos para um casamento feliz. Nem tudo dá para se acreditar, porque a questão não é o que você vai fazer, mas é o que você é. Então é necessário ser transformado sim por Cristo. Se não houver um mergulho
um mergulho para que você compreenda a sua identidade nele e por meio dele, para que através da vida que ele quer expressar em nós, porque eu penso muito isso, eu trago muita responsabilidade para nós homens. Eu não sei quantos homens tem aqui entre nós, mas o homem, ele é o cabeça da mulher, ele é o governo da sua casa, ele se torna a base estrutural que vai trazer mudanças significativas nessa relação. Avançando um pouquinho agora, a gente poderia pensar sobre isso, né? Responder algumas coisas que o pessoal tem perguntado, né? Avançando um pouco para a vida 2, e é difícil não tratar isso dessa forma, você me corrija se eu estiver errado, porque aqui é a minha casa, é o meu governo, minha casa é o meu Éden, né? Então, desde o princípio, quando eu volto ao princípio e entendo essa primazia, é muito tranquilo para mim ter que cuidar do meu Éden. É muito tranquilo para mim receber do meu Deus, do meu Pai, as instruções para que eu cuide desse Éden, para que eu o alimente, para que eu o sustente, para que o governo possa realmente ser reestabelecido nesse lugar. Partindo desse princípio, quando eu entro em um lugar com a Carmen, eu sempre vou, assim como Cristo se dar pela igreja, esse é o meu exercício diário. E a minha pergunta é, a igreja de Cristo, ela está perfeita? A igreja de Cristo, ela está sadia, saudável? Ela não decepciona ninguém? Pense aí. Então, a minha vida, eu como templo, como casa, a minha esposa como minha noiva, a mulher com quem eu me entreguei e vou morrer por ela, você acha que ela também é perfeita? Você acha que ela também não vai ter os seus altos e baixos? Todo tempo. Mas a maturidade do noivo, da cabeça, em compreender o lugar em que a sua noiva está, a sua esposa está, que é a parte mais frágil dessa relação, é o que vai produzir maturidade nesse casamento. Então, o maior desafio hoje é lidar com homens meninos. Imaturos. Não homens pegam a responsabilidade para eles, assim como mulheres também. Meu Deus do céu, homens, é homens mimizados, é homem cheio de não-me-toque, é homem cheio de mimimi, é homens que querem entrar numa frente de discussão com a parte mais fraca. Por não terem a maturidade, o entendimento, a compreensão que o papel é cuidar, que o papel é servir, e que esse trabalhar vai lapidar estas aflições, estas angústias, elas vão lapidar o teu caráter e te amadurecer em Cristo. Então, à medida com que eu sou amadurecido em Cristo, à medida com que eu sou trabalhado em Cristo, por ela, muitas das vezes pelos conflitos, muitas das vezes pelos desentendimentos, muitas das vezes pelo não... A única que fala sem medo de morrer, como o pastor Marcos fala. Exatamente isso, exatamente isso. Então, isso é um processo. E aí entra um lugar de primazia. Poxa, como é que eu lido com os conflitos? Como é que eu lido com a comunicação? Como é que eu lido com esses altos e baixos? Se posicionando, entendendo quem você é em Deus, compreendendo que você precisa crescer, não só na palavra, mas crescer no espírito, no entendimento e no conhecimento. Então, o cara... E aí, esposa, tu fica atenta. O cara só quer saber de joguinho de celular. O cara só quer saber de futebol. O cara só quer saber de sacanagem, vamos lá e vem cá. Mas, gente, isso tem como saber antes de casar, Opa, tá? ó, olha aí. Mas, a questão da pressa, muitas das vezes, faz você tomar decisões e depois casou é pra vida toda. Então, não adianta, né? Então você tem que chamar esse cara pro confronto. Você tem que chamar esse cara para a responsabilidade. Realmente ver qual o caráter dele antes de você casar. E se já casou, agora tem que passar pelo fogo. Agora precisa provar esse caráter. Precisa chamar para atenção. Não é desistir. Olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A Carmen, quando a conta de luz tá para vencer, ela dorme até 10h30 da manhã e diz assim, ó, é você, amor.
Isso é teu governo. Sim. Isso é teu governo. Eu tô debaixo da sua cobertura. Fique à vontade, amor. Tô contigo. Mas tem outras mulheres, sabe o que que faz? Vão pra rua dar um jeito para pagar a conta de luz. Isso aí. Tira o governo do marido. Ela não faz isso, não. Ela deita e dorme. E Não. se a luz cortar, ela ainda reclama. E ainda diz assim, ué, mas você deixou cortar por quê? O que que houve? O Deus não está te cuidando de você, não? Você não está cuidando? Não é possível. Que homem é esse que você está sendo? Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender. Porque muitas das vezes a mulher também rouba o governo, o lugar de responsabilidade do homem. Mas ela rouba porque ela não tem segurança naquele homem. Mas o fato O homem não traz a segurança, né, que ela esperava. Pois é, mas É o menino, é o princípio. é o famoso É isso aí. menino, casar com um menino, Mas né? aí se ela não leva para o retorno do princípio, o cara vai ficar sempre aí. Exatamente. Se todo dia você acorda, o cara tá lá no futebol, na cama, no joguinho, não faz nada, e aí? Amor, não tem arroz hoje. Aí você Tá. vai lá e Vai vai fazer pedir unha. 10 reais. É isso aí. Vai fazer alguma Isso aí. coisa. Casou, chamou pro governo. Casou, chamou pra responsabilidade. Casou, chamou pra bronca. Então, se chamou, tem que vir Tem pra que cima. assumir. Tem que assumir. Então, esse... Responsabilidade do homem cuidar da sua casa num todo. Mas aí, o que a mulher vai fazer? A mulher sabe edificar. Ela vai orar. É isso aí. Mas não é esse tipo de edificação. Aí você tem que confrontar, porque o amor nasce na dor. Então, você tem que compreender que nem sempre a sua oração, quando o cara está agindo como um menino irresponsável, vai trazer respostas para aquele tempo de mudança que ele precisa fazer. Então, entendendo isso e olhando quanto há mulheres desprotegidas. É isso aí, foi o que a Kátia ali comentou. É isso mesmo. Ela O quanto botou. há mulheres fora desse governo central estabelecido pelo casamento que começa a escorrer pela vida do homem. E por causa disso ela não floresce, né? Ela não floresce. Ela não consegue viver realmente o propósito que Deus chamou ela para viver no casamento. Ah, pra mim acabou a live aí. Aí, fechou a chave. Fala aí. Como é que você vai ser fala aí. parte? Como que você vai fazer a sua parte no casamento se você não tem um homem que assume o governo dela? Então ela matou a chave. Ela matou. E qual é a chave aqui? O florescer dela passa diretamente por você, macho. Se tu não florescer, ela não floresce. Aí a casa tá um Aí pandemônio como é que só. entra os papéis? Não funciona. Como é que tem papel dentro de uma casa que a mulher faz o que o homem tem que fazer, É isso aí. a mulher que paga a conta de não sei o que, a mulher que não dorme porque não pagou a conta, Então, não tem como ter parte então quando isso acontece, né? Eu penso que essa live, nossa, ela não vai dar tempo. Quarta-feira a já gente tá tem terminando. mais. Quarta-feira, 20h30. Se conecta aí com a gente. Volte quarta-feira pra gente continuar essa E, conversa. gente, realmente tem Porque- muita coisa, porque é muito processo que a gente já passou, processo com os filhos, né? Nós temos filhos de outros relacionamentos, então tem processo aí que a gente precisou passar para viver o que a gente está vivendo hoje, para viver o que a gente vai viver daqui a 5 anos, porque é o que eu falo com ele. Conflitos a gente tem, mas na minha mente eu não imagino viver com outra pessoa. Eu casei para viver casada pro resto da minha vida, até que a morte separe. Então, viver os processos doloridos e de felicidades também, porque o casamento também não é vivido também só de choro, mas ele é vivido de momentos felizes também. Mas se você não faz o beabá, e esse é o ponto, olha só, tu não faz o beabá, a gente não anda no processo, o que vai gerar lá no futuro? O cara olha os de fora curtindo umas férias, aquela foto bonita no Face, no Instagram, que todo mundo acha lindo, nossa, esse casal tá feliz, esse casal tá assim. Então, meu irmão, minha irmã, não ache que a grama dele é mais verde do que a sua, não. Só seja verdade. Só seja você a verdade para sua E casa. peça ajuda, tá? Outra coisa que muita gente não faz. Peça ajuda. E esse é um ponto que a gente está partindo para o encerramento, Porque já vai. mas esse é um ponto que a gente destacou aqui. Porque todas as coisas só foram verdades
Porque nós também tivemos conselheiros. Nós também caminhamos todo o tempo com alguém do nosso lado. A Carmen de um lado, eu de um outro lado. A gente nunca andou sozinho. E desde o princípio, por alguma razão, meu coração se despertou para isso, que a gente precisava sim ser aconselhado, a gente precisava sim ser mentoreado, a gente precisava de alguém para que pudesse nos conduzir nesses primeiros passos a essa nova vida, a essa nova terra, a essa nova realidade. Porque viver hoje a história que nós vivemos sozinho seria é impossível. impossível. Realmente a gente teria naufragado. Não a gente teria parado no meio do caminho. Teríamos desistido nos 6 meses de casamento. Com certeza. Porque houve dias muito difíceis. Houveram dias em que, cara, só parando numa outra live para compartilhar isso com você. Porque de qualquer forma... O quanto eu já fui boazinha, né? O quanto... Ela que diz, ela Jesus. Que diz, foi boazinha, né? O quanto eu já fui malvada, meu Deus do céu. Mas então, é isso assim, mesmo. Eu creio que é esse processo, é essa reconstrução que a gente precisa fazer. Então, hoje, começar um casamento, sair de um namoro improvável para um casamento forte, é possível. É possível você começar, é possível você estabelecer princípios, é possível você viver uma nova história. Mas tem que estar disposto a pagar o preço pela recompensa, porque não tem recompensa de graça. E o segundo ponto, o casamento é o lugar mais perfeito e feliz feito por Deus do mundo. É isso aí. Casamento é bom. Cara, se tu tá solteiro, você ou ela ou eles estão solteiros, meu irmão, merece casar. Porque quando você encontra a sua parte e ela vai se desenvolvendo no processo e vocês dois alinham em Cristo, uma nova verdade é estabelecida. Então vocês vão florescer. Terceiro, a mulher floresce porque o homem se estabelece no teu propósito. Se o homem se estabelecer no teu propósito, a mulher vai florescer. Quarto, aqui é o meu Éden. A sua casa, homem, é o seu Éden. É o lugar que você é a tua casa, voltar, né? Você tem que voltar, você tem que cuidar. Então não há problema lavar uma louça, limpar uma casa, não há problema em absolutamente nada em administrar o seu Éden. Porque esse é o lugar que o Senhor lhe deu para governar, para amar e para ser moldado também. Moldar você. Moldar o teu caráter. O melhor lugar para ser moldado o teu é o coração. casamento, Meu né? Deus! Casamento molda, o quanto a gente cresce no casamento, o quanto nós nos tornamos melhores como homens, como indivíduos, como profissionais no nosso casamento. E por último, eu quero deixar você falando aí para as mulheres. O que você quer deixar de dica para elas aí? Não, acho que a gente já conversou bastante, mas eu acredito que realmente o que eu bato muito na tecla, precisamos ser de verdade. Se a gente não for verdade, a gente não vai ser verdade na vida de ninguém. Você não vai ser verdade nem na vida dos seus familiares, não vai ser verdade na vida do seu filho, não vai ser exemplo para ninguém. Então, eu acredito que se você for verdade, não precisa mostrar nada para ninguém do que você vive, mas se dentro da sua casa você for verdade com seu esposo e com seus filhos, isso já fez total diferença. Eu penso que é isso. E nesse meio de tempo, como a minha amiga colocou aqui, você, por mais que, de repente, o seu marido, ele ainda não é o homem que a sua casa precisa, mas você é a mulher que ele precisa. É isso aí. Então é importante a gente entender isso. Pode ser que ele não exerça o governo, a primazia que ele deveria exercer, por não se encontrar dentro do seu papel, da sua identidade e do teu propósito em Deus para esse tempo. Mas é possível. Mas é possível. Em Deus e tudo você é um instrumento de Deus para conduzir ele a essa mudança. Como uma adjuntora, como uma auxiliadora, sem usurpar o teu lugar ou o lugar dele, mas apresentando o caminho. Não entre na frente, não faça aquilo que é ele quem tem que fazer. Eu acho que esse é o ponto. Não faça aquilo que o teu homem tem que fazer. Eu dei o exemplo aqui da Carmen, né? Tem a conta de luz para pagar. Ela dorme e me dá um beijo e diz eu te amo. E acabou. Eu já entendi o recado. Então, meu irmão, pegue firme. Minha irmã,
Bom demais tê-los aqui. Gente, obrigada por todos Obrigado. vocês que estão aqui com a gente. Foi muito bom poder compartilhar um Quarta-feira. pouquinho com vocês. Quarta-feira. 20 e Se 30. vocês quiserem já mandar alguma pergunta pelo direct, pode mandar. É que isso aí aí. a gente responde, tá Mande bom? lá no direct. Está Beijo. terminando o tempo. Beijo, obrigada. Boa noite pra vocês. Tchau, 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 tchau. Beijão. Tira uma foto nossa.